Olá, seja bem-vinda para mais uma aula de aquecimento para nossa formação gratuita que começa amanhã. Que legal, chegamos aqui então. Amanhã, dia 28, inicia a formação gratuita sobre o uso dos espaços. Eu espero que você tenha acompanhado todas as aulas que eu disponibilizei até aqui. Hoje é a última aula e hoje é uma aula muito interessante. Eu tenho certeza que vai agregar muito ao seu percurso de professora na educação infantil, porque é uma aula de referências, é uma aula onde eu trago várias referências teóricas, livros de indicação para te ajudar aí nesse percurso de levar a prática dos espaços estéticos. Se você ainda não se inscreveu, eu espero que você já tenha garantido a sua inscrição. Se você ainda não se inscreveu, aqui na descrição do vídeo a gente está deixando o link da formação gratuita, tá? Lembrando que amanhã a gente manda o link dessa aula, é uma aula fechada, e aí a gente manda lá no grupo do WhatsApp. Então, é importante que você coloque seu e-mail, depois do e-mail vai vir um convite para você entrar no grupo. Então, entre no grupo, porque às vezes vocês não olham o e-mail, isso acontece muito. Então, para garantir, entra no grupo, porque daí você recebe o link da aula, a gente vai te lembrar. Algumas de vocês já entraram, inclusive já entraram ali aqui no YouTube e ativaram a notificação. Isso também, a plataforma também vai avisar. Já pode se inscrever no canal também, né? Se você ainda não está inscrito. E também nós já estamos mandando o link da comunidade no Facebook, tá? Dessa formação. Por que tem essa comunidade no Facebook? Ela é muito legal, porque lá dentro diferente do grupo do WhatsApp, que a gente deixa fechado, né? É um grupo específico para recados, até porque tem muita gente, não ia dar certo, né? Aí na comunidade, ela é aberta, então você pode tanto colocar dúvidas que você tem lá. Eu estou durante todo o evento olhando, né, o diálogo que vocês têm lá dentro, vou respondendo dúvidas. Vocês podem, inclusive, colocar experiências de vocês. Então, assim, é um ambiente de trocas, de interação entre as próprias participantes da formação. Então, não perca essa oportunidade, né? É mais um recurso que eu disponibilizo para quem participa da formação gratuita, ok? Muito bem, então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem sobre o que falaremos hoje. Para cada tema, um livro, ou então um livro para cada tema. Eu selecionei alguns temas que são muito importantes, que têm destaque na educação infantil, que têm destaque na nossa trajetória profissional, e eu uso muito esses livros, tanto na minha prática, diretamente com as crianças, e também, principalmente, na prática formativa, que é essa daqui, por exemplo, né? Com as professoras, em rede aberta, com as minhas alunas, e aí eu quero compartilhar com vocês. Alguns eu compartilho com muita frequência, e outros talvez você ainda não conhecia. Inclusive, tem alguns livros que eu quero apontar alguns assuntos que tem dentro da obra que talvez você não saiba, né? Porque eu trouxe em determinada aula um assunto específico. Os livros são extensos. Por mais que um livro tenha 60 páginas, em uma aula, por exemplo, eu não consigo trazer tudo aquilo, né? Às vezes eu pego um ponto específico. Então, hoje, por mais que você conheça essa obra, talvez você não sabe que ali dentro tem esse tema, né? Então, já pegue o seu caderninho, eu quero que você vá anotando, anote o nome do livro, anote inclusive a temática que eu estou trazendo, porque daí, se você quiser investir, que é o que eu recomendo, investir em adquirir um livro, também, quando você precisar, vai fazer um projeto em específico, enfim, você já tem, você sabe aonde recorrer, né? Esse aqui é um material muito específico, muito particular, que eu entrego somente para as minhas alunas dentro da formação paga. Ó, inclusive, eu vou abrir a 10ª turma, dia 3, tá? Semana que vem, segunda-feira, dia 3. Dia 3, acho que é isso, né? É dia 3. Eu vou abrir a formação, o programa Prática dos Espaços Estéticos, então se prepare, porque lá dentro tem muito conteúdo exclusivo. Vamos lá, então, para o primeiro tema. O primeiro tema é natureza, tá? Esse é um tema muito urgente, um tema que, se você não pensa sobre isso, se você é professor de educação infantil e não pensa sobre isso, é para ontem que você tem que acordar e começar a estudar sobre a natureza, começar a pensar em estratégias que você pode levar, ou melhor, conectar as crianças à natureza,
se na tua escola, na escola onde você trabalha, tem espaços abertos, espaços verdes, onde tem grama, tem uma árvore, tem terra, né? Você não pode deixar de levar essas crianças, preparar espaços atrativos e intencionais nesse ambiente. Sempre que for possível, as crianças precisam estar fora da sala, estar fora das quatro paredes, né? Eu sempre falo, essa é a regra, sabe? A gente deixar as quatro paredes, né, a sala, para momentos específicos. Então, a gente sabe que vai chover, então você vai ter que ficar com as crianças ali dentro. Ou, por exemplo, o grupo tem uma rotina específica de troca de fraldas, por exemplo, né? E mesmo assim, ainda, você sabia, eu faço troca de fraldas fora da sala. Eu tenho um grupo que eu trabalho, que metade do grupo, digamos assim, ainda está na fralda, né? Então tem uma porção que já foi desfraldada e tem uma outra porção que usam fralda. E aí eu faço, tem um momento que é troca de fraldas, recorrentemente eu levo eles para um espaço aberto, a gente leva os colchonetes e fazemos a troca de fralda ali. Né? Então até isso é possível também. Mas existem outros grupos que talvez não seja possível, tem que alimentar, enfim. Então a gente deixa as quatro paredes, né, a sala referência, para esses momentos. E sempre que possível, né, todos os dias, se for possível, as crianças precisam estar fora, elas precisam olhar para o céu, ver o sol, tocar em uma plantinha, pisar no chão, tá? Então lembre-se disso, e é por isso que eu trouxe essa temática da natureza para a gente pensar. E o livro que eu quero indicar é esse livro aqui, ó, esse livro maravilhoso, talvez esteja espelhado para vocês. O nome do livro é A Última Criança na Natureza, tá? A Última Criança na Natureza é o nome desse livro. O autor é o Richard Louv. Ele é um norte-americano, tá? Que escreveu esse livro, ó. Ele não é um livro curtinho, é um livro mais extenso, mas é uma leitura super agradável, tá? De se fazer. Eu costumo dizer que depois que você termina esse livro, você já não é a mesma pessoa, né? Porque é um livro que ajuda a gente a refletir muito sobre a criança, a infância, os tempos. Então, há 50 anos atrás, como era a relação das crianças com a natureza? Hoje, o que tem acontecido? Quais são as influências, né? Por que as crianças se afastaram da natureza, né? O que nós, adultos, hoje, a gente é responsável pelas crianças. O que a gente fez que afastou essas crianças? E o que a gente pode fazer para retomar toda essa conexão da infância, né, das crianças com a natureza. Então, essa aqui é uma obra que eu indico demais. Eu separei alguns pontos, né, tem muita coisa aqui, inclusive, esse é um livro que ele vai trazer muitos estudos, então, ele está falando de determinado tema, as crianças do campo, porque as crianças do campo, mesmo estando em um ambiente, né, totalmente natural, se afastaram mais, né, tem predileção por outras atividades que não estar na natureza. E aí ele traz sempre um estudo que mostra, né, que observaram, que analisaram por que esse fenômeno aconteceu, né? Isso é muito importante, que faz a gente entender, tá? E aqui dentro ele vai trazer uma temática que ele chama de transtorno do déficit da natureza, que é justamente isso que eu falei até agora, né? Essa dispersão, ou seja, né, por conta de toda uma mudança social, cultural e econômica, hoje em dia, né, principalmente as crianças, né, dessa geração atual que a gente está falando, se afastaram muito, né, e aí isso vai gerar o que ele chama de transtorno do déficit da natureza, né, que é essa ausência, né, essa ausência da conexão das crianças com a natureza, e aí ele vai descrever os malefícios que isso causa, né, e claro, como que a gente pode atuar sobre isso, né. Tem uma referência aqui muito interessante, que eu também separei para vocês verem, que ele fala sobre por que também, né, apesar das crianças terem se afastado, né, e não é porque elas querem, é por conta de mudanças que vão acontecendo, as próprias famílias, às vezes o núcleo familiar, o pai e a mãe trabalham, então a criança fica o dia todo em uma instituição, por isso que eu estou conversando isso com vocês, que a gente tem a oportunidade de oferecer isso para as crianças, né, mas não é porque elas querem. E aí ele fala sobre isso, né? Inclusive ele fala assim, né, que
que muitas pessoas que às vezes passam por dificuldades, uma das terapias que é indicada é justamente estar em contato com a natureza, né? Pode ser uma praia, pode ser o campo, né? O tipo de natureza que tem mais perto dessa pessoa. E ele traz também um estudo, né, que foi feito que fala exatamente assim, olha que interessante. O nosso cérebro está programado para uma existência agrária, voltada para a natureza, que entrou em foco 5.000 anos atrás. Neurologicamente, os seres humanos não alcançaram o ambiente superestimulante de hoje. O cérebro é forte e flexível, então, de 70% a 80% das crianças se adaptam bem. Colocar as crianças na natureza pode fazer diferença. Sabemos disso empiricamente, ainda que não possamos provar. Então, ele está trazendo aqui, essa primeira parte que eu li, inclusive, não é uma citação de Michael Gurian, né, um terapeuta familiar, que coloca que o nosso cérebro, né, é um cérebro que está em evolução há 5.000 anos, que tem um período muito grande de contato com a natureza. E um período muito pequeno com esse ambiente que a gente tem hoje, que é de estímulo. Por exemplo, você está me assistindo por uma tela. Essa relação, ela é uma relação muito estimulante, mas mesmo assim, né, ele fala que o nosso cérebro é forte e flexível. Ele ainda resiste ao ponto de, na criança, ter essa memória, esse resquício de genético, que quando a criança está em contato com a natureza, vocês já presenciaram isso? Eu presencio muito isso, né? Que é muito fácil você usar a natureza para atrair as crianças. É muito fácil, você não precisa fazer esforço nenhum. Seja você levar eles para a caixa de areia, quando mais você prepara, né? Uma professora que planeja, que se prepara para esses momentos, então faz um espaço de mistura com areia, com água, com as folhinhas, né? As próprias crianças querem investigar, né? Os insetos, elas querem investigar as folhas. Então, por que as folhas têm aqueles nervinhos? Elas vão prestando atenção nesses detalhes e elas se demoram um longo tempo. Né? A criança não se cansa disso. Por que será, né? Então, a criança tem uma atração. A mesma coisa se a gente for pensar, tentar manter um grupo do berçário 2 ou maternal 1, talvez seja o seu grupo, dentro de uma sala, das 7:30 da manhã às 5 da tarde, sem sair. A gente vai ter muita dificuldade, não é verdade? Você que é professora, você sabe disso. Porque a criança precisa dessa expansão. Né? Ela é muito mais conectada com essa natureza do que com isso que foi construído. E que bom que é assim, né? Que bom, a gente usa desses benefícios, né? Que a evolução humana trouxe, né? Seja tecnologias, construções, tantas coisas, né? Mas também existe essa primitividade que faz muito bem para o cérebro, para o desenvolvimento das crianças. Então, a gente precisa oferecer isso, tá? E a minha indicação, existem outros livros sim, mas hoje eu quero indicar isso daqui, tá? Isso aqui vai dar uma base muito sólida para você, professora, para entender por que, que a natureza é tão importante. Aqui dentro também ele vai trazendo estratégias, tá? E aí, eu falei tudo isso da natureza e talvez você tá falando assim, ai, mas a Dai tá falando isso porque ela não trabalha na escola que eu trabalho. Na escola que eu trabalho, a gente não tem um pedacinho de área verde. A gente só tem calçada, tudo cimentado, a gente tem só uma caixa de areia, e eu sei que tem escola que não tem nem caixa de areia. Eu sei disso. E aí a gente tem que pensar. E existem estratégias que a gente pode levar, desde as plantinhas, levar pendentes. Será que perto da sua escola não tem um terreno aberto, né? Ou mesmo um parque? Né? Ou, não, Dai, não tem nada disso. Então a gente pode ir levando essas plantinhas para dentro. Existem muitas plantas que elas vão sobreviver, você sabe disso, né? Provavelmente, se você gosta de planta, elas sobrevivem a um ambiente interno. E se você vai levando isso, né? Inclusive, tem que cuidar com as plantas. Tem plantas que são, sim, tóxicas para as crianças, então elas não vão poder ter contato. Quem sabe deixa mais alto. Se você quer levar uma planta assim, ou as plantas que as crianças podem ter contato, se for um grupo maior, que pode te ajudar a cuidar, as crianças menores não vai dar certo, elas vão derrubar, com certeza, mas mesmo assim você pode ter as plantinhas mais alto, ou pode fazer uma mini horta. Então, existem muitas estratégias e maneira da gente ir esverdeando, digamos assim, esse ambiente onde a gente está e levando essa possibilidade para as crianças, tá? É com isso que a gente tem que trabalhar hoje, né? Infelizmente, né? Tonucci já falava isso, né? Nunca se consulta quem trabalha diretamente com as crianças para se construir uma escola, né? Deveriam
conversar com a gente, né? Deveriam conversar com as professoras que têm consciência, que têm uma concepção de infância, que a criança precisa estar em contato com a natureza e perguntar, né? Será que isso aqui é viável fazer uma escola dessa forma, que não tem um pedacinho de terra? Né? Será que é viável? Eu sei que dói na gente, né? Porque não nos consultam, né? Mas aí a gente vai trabalhando o que a gente tem, para que esse grupo que vai passar o ano inteiro com você tenha a oportunidade, pelo menos um pouquinho, ter esse contato, né? Existem aquelas, eu já até levei, apesar de eu trabalhar em uma escola que a gente tem muita área verde, em algumas situações eu já levei as floreiras, né? Ela é a gente compra geralmente agropecuária, não é caro, e elas são mais compridas, chama floreira, né? E aí ali dentro eu comprei o saco de terra, e a gente pode fazer plantio de flores, ou pode, como eu falei, pode plantar, fazer uma mini horta, é muito interessante. As crianças podem ajudar. Eu fiz, inclusive, com os bebês. Fizemos isso com os bebês, né? E aí eles ajudaram na hora que a gente foi mexer na terra, e deixa o bebê mexer na terra, né? Depois a gente plantou. E você pode ter uma bacia, né? Separada, né? Para também dar esse contato do bebê ou da criança pequena com mais frequência, tá? Então, existem muitas estratégias, mas para isso, prof, você precisa se convencer, porque tem muita professora que nem lembra disso, que não tem consciência disso, ou que acha, isso vai dar muito trabalho, isso não é importante, isso é muito importante. Uma criança que está em contato com a natureza, ela vai ter muito mais criatividade, ela vai se acalmar. Vocês já repararam isso? Crianças agitadas, quando a gente oferece água e areia, o tanto que a criança se acalma, argila, né? Enfim, então existem muitos benefícios que talvez, que com certeza, né, você vai conseguir oferecer para o seu grupo. Muito bem, então, a última criança na natureza, indicação do tema natureza, tá? Quem quiser adquirir, vamos lá, vamos para o próximo tema aqui. Rotina e planejamento, tá? Agora vamos ver qual foi a obra que eu separei para você. É essa daqui, Pinóquio ali na capa. Esse é um livro que me acompanha, eu já apresentei em outras ocasiões, como eu falei, aqui dentro, né, tem várias temáticas, então, inclusive nas aulas exclusivas para as alunas, eu uso muito em diferentes situações, e hoje eu quis trazer novamente, porque vale a pena, por amor e por força, rotinas na educação infantil, é da professora Maria Carmen Silveira Barbosa, tá? Vale muito a pena, então, se você quiser um livro, esse aqui realmente é um livro para a gente consultar, né? Como eu falei, eu uso demais ele, então você faz a leitura completa dele e depois você vai retomando em diferentes situações. E eu separei, dentre as várias coisas que tem aqui, hoje eu resolvi separar um capítulo específico que vai falar, que eu acho muito interessante, ó. O capítulo número 5 vai falar as pedagogias das rotinas. Então, a professora Maria Carmen vai trazer toda essa reflexão a respeito da rotina, como que se construiu, né? Isso que a gente entende hoje por rotina, né? Dentro da educação infantil. Então, ela vai trazer todo esse histórico e ela vai citar vários autores, por exemplo, Rousseau, Pestalozzi, Montessori, Dewey, Freinet. Ela vai trazendo várias referências aqui dentro de como que esses autores, esses teóricos, eles enxergaram a rotina e como que eles levaram para a prática dentro da realidade de cada um deles, que atuava com educação infantil, com crianças, como que eles inseriram. Então, é muito interessante porque aqui nesse livro você tem, além de ter estratégias, porque ela traz também a prática, as estratégias, ela traz todo esse histórico, ou seja, essa base para você entender. Por que será que hoje tem uma rotina assim, né? E ela traz essa crítica também, né, dessa rotina que, por vezes, ainda é muito engessada e não traz essa flexibilidade para as crianças e como isso prejudica. E também como que a gente pode usufruir disso, né? Refletindo, tendo mais consciência, adaptando as nossas realidades, né? Trazendo para que a gente consiga melhorar. Outra coisa que eu separei aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Que daí é a rotina como categoria pedagógica, tá? Aqui, nesse capítulo, aí é o capítulo 6, tá? Aqui, então, é bem interessante, porque daí ela vem falando, digamos que sejam essas estratégias. Olha só quantas temáticas que ela vai abordar. Organização do ambiente, o uso do tempo, a seleção
e a seleção de materiais e as propostas ou atividade, a seleção e oferta de materiais. Então, olha quantas temáticas interessantes ela vai trazer aqui para ajudar você, professora da educação infantil, a usar melhor tudo aquilo que tem, digamos que dentro da rotina e que envolve também planejamento, tá? Então, é um livro que, nossa, eu já tenho ele, nem sei há quantos anos, talvez uns 8 anos eu tenho esse livro aqui. Já faz bastante tempo que eu tenho e uso demais ele, tá? E aí, mais uma recomendação que eu quero dar se você precisa estudar ou quer se aprofundar, né, sobre rotina e planejamento, tá? Por amor e por força, rotinas na educação infantil. Ó, inclusive, já deixa o like aí nesse vídeo, se você tá gostando, se tá fazendo sentido para você, tá ajudando. Eu vou deixar todos os livros também, o título dos livros tá aqui na descrição do vídeo para facilitar para vocês, para quando você quiser adquirir, ok? Vamos para o próximo tema. Grupos de 4 a 6 anos. Então, se você trabalha com grupos de 4 a 6 anos, eu tenho uma indicação maravilhosa para fazer, que é esse livro aqui. Olha que livro lindo, né? A Linha como Linguagem, o Repertório do Visível. Esse livro é um livro escrito pela Alejandra Dubovic e pela Alejandra Cipitelli, que é lá do Jardim Fabulinos, na Argentina. Elas têm 2 livros que eu conheço, né? O outro, inclusive, também já vou mostrar aqui, de outra temática. E o Jardim Fabulinos tem um trabalho incrível, sabe? De atuante na educação infantil. E esse livro é um livro sobre as linhas, ou seja, o grafismo, tudo aquilo que envolve. E ele é direcionado. Inclusive, se você. Eu deveria ter colocado 3, tá? Porque aqui no livro, logo no início, elas dedicam as crianças de 3 a 6 anos. Então, se você é professora do grupo de 3 a 4 anos, ó, essa obra aqui também é indicada para você. Porque nessa idade, a partir dos 3 anos e meio, as crianças vão demonstrar um interesse muito forte, digamos que por esse jogo, o jogo do desenho, o jogo do grafismo, o jogo da escrita, né? Eu tô falando jogo porque para a criança é uma brincadeira. O adulto vai querer sistematizar, né, e conceituar, ok, né? Na medida certa, tudo vale, tá? Mas para a criança isso é um jogo. E aí aqui vai começar a ser muito predominante. Esse vai ser um dos jogos predominantes. Então, se você é professora de grupo, ó, vamos até estender. A prof colocou 4, mas vamos estender de 3 a 6 anos. Eu indico demais, tá? Esse livro aqui. E vocês não têm noção o que é esse livro aqui. Olha aqui quantas observações que eu já fiz. Gente, esse livro é a coisa mais linda desse mundo, tá? É a coisa mais linda. Olha só, conceito dos jogos gráficos. Vai ter o conceito dos jogos, né? Tá vendo? Falei jogos, conceituando os jogos. Quer ver? Deixa eu pegar alguma parte aqui que eu quero mostrar. A linha no encontro do natural e do social. Olha aqui o desenho que tem no livro, que elas usaram. Esse aqui é um dos exemplos que tem, né? Trabalhando com as crianças, então explorando esses jogos das linhas por meio da escola. Então, elas desenharam a escola, né, junto com as crianças, e foram fazendo esse trabalho das linhas. Então, assim, é muito mais do que o grafismo em si da gente oferecer, ou vai fazer um desenho de observação. Isso também é importantíssimo, tá? Mas esse livro aqui vai mostrar muitas coisas, desde a alfabetização, ó, o que nós, professores, podemos fazer na alfabetização do ambiente. Olha que legal. E aí tem um capítulo, um título só para falar sobre isso. E elas vão trazendo sugestões de como trabalhar tudo isso, sabe? Deixa eu pegar. Aí aqui tem uma parte muito legal, ciências naturais. E daí, olha que coisa mais linda, tá? Como que elas desenvolveram a temática das ciências naturais a partir das linhas. E tem as fotos, vai trazendo as fotos, é muito didático, então você consegue estudar. Olha que coisa mais linda as crianças desenhando, será que dá para ver? Desenhando na parede, né? Ciências naturais ainda, ó. Deixa eu ver uma outra temática, as mandalas, ó. Olha aqui das mandalas. Fazendo mandalas com as linhas. E não se restringe ao suporte, né? Do canetão, do giz, né? Olha aqui as crianças fizeram as mandalas, as linhas, então, com objetos.
Então, assim, é um livro incrível para você que é professora de 4 a 6 anos, para você saber sustentar, porque isso vai ser o interesse do seu grupo. Por mais que você ofereça zero, ou você começou a trabalhar hoje com esse grupo, a professora que estava ali não tinha consciência nenhuma, não dava atenção para isso, as crianças vão ter esse interesse. Então, se elas estão com desenvolvimento ok, esperado, elas vão se inclinar por reconhecer letras, por querer escrever o nome, por fazer muitos desenhos, por conseguir olhar para um objeto e desenhar. Então, ela consegue, ou mesmo às vezes lembrar, né? Então, ela tem aquela imagem mental, ela lembra de um objeto ou de uma situação e ela desenha. E a partir disso, você pode explorar muitas coisas. Mas para você saber fazer isso, você precisa ter esse conhecimento, ter esse aporte teórico. E olha, eu tenho outros livros, sim, que falam sobre o grafismo, porque é uma área que eu estudo muito, eu aprecio muito, desde os bebês até as crianças maiores, mas esses grupos, como eu disse, vai ser predominante, né? Vai ser um jogo predominante que eles vão ter mais interesse. E esse livro aqui é o livro que eu mais indicaria para professoras de 3 a 6 anos que queiram, né, levar com mais segurança, com técnica, com profundidade para as crianças, tá? Então, super indico aqui. Se gostou, já dá like aí no vídeo. Vamos ver qual é o próximo grupo. Cuidados e autonomia, tá? E aí, para esse tema, eu separei esse livro aqui, Educação Infantil, capinha roxa. Talvez você conhece, né? Se você conhece, dá um like. Se você não conhece, também dá um like, que agora você vai conhecer. Esse livro da capinha roxa é da abordagem Pickler, tá? Educação Infantil. Dentre as muitas temáticas que tem aqui, vai trazer o tema sobre os cuidados. Então, isso aqui é muito interessante. Para mim, porque existe esse preconceito, digamos assim, né, na educação infantil ainda, que, por exemplo, se quer separar, eu só estou sendo professora, da educação infantil, só estou sendo pedagoga, se eu estou promovendo uma proposta pedagógica, seja dos espaços, seja uma atividade dirigida, uma ciranda, contando uma história, né? E a gente precisa cada vez mais estudar e entender que na educação infantil se compreende o cotidiano como um processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, e não as ações isoladas, né? Às vezes, só falta a professora virar essa chavinha, porque há as ações de cuidado que as crianças pequenas dependem da gente, inclusive, anos finais da educação infantil, as crianças ainda dependem da ajuda da professora, para muitas coisas. Elas não estão com essa autonomia totalmente formada a ponto de fazer tudo sozinha. E esse momento é, sim, muito importante, e às vezes a criança não deslancha em outras áreas que a gente fica tão atenta, porque ela não conseguiu ainda alcançar essa autonomia em detalhes pequenos, né? Então, por isso que é importante você que é professora compreender que os cuidados fazem parte do seu ofício pedagógico. E quanto mais você entende, seja o manejo que você tem que ter com a criança, então numa troca de fralda, na alimentação, o que mais que a gente pode pensar? Foi ao banheiro, a criança ainda não sabe se limpar, o manejo que você faz disso, e para você conseguir justamente elevar esse nível, sabe? Poder ajudar ela nesses pontos, e aí sim ela vai adquirir essa autonomia para saber lidar em outras situações que talvez ela esteja tendo dificuldade, tá? E a abordagem Pickler, para mim, é assim, referência em muitas coisas, com certeza, em outros temas que eu já falei, mas nessa questão dos cuidados e nessa perspectiva de cuidado, para romper com esse preconceito que se tem no Brasil, não sei se tem em outros países, mas aqui no Brasil tem demais esse preconceito ainda na educação infantil, e eu sei que também tem outros problemas vinculados, por exemplo, o próprio assistencialismo, né? A educação infantil no Brasil, ela nasceu da assistência. Ela não nasceu da educação, da pasta educação, né? E é por isso que ainda a gente vê muitos resquícios em muitos lugares. Eu falo disso porque onde eu trabalho é assim. A gente tem ainda respinga muito, sabe? Muito. Mas enfim, essa é a conversa para outra hora. Aí a gente vai aprender sobre cuidados com as educadoras, com a abordagem Pickler, tá? E esse livro aqui traz um capítulo falando sobre os cuidados, tá? E é muito interessante, cuidados pessoais e prevenção, sabe? Gosto demais.
da abordagem, porque eu leio sempre, eu retomo, sabe? Esse é um livrinho, ó, é um livrinho curtinho. Você lê ele em 2 dias, se você quiser, tá? Vai fazendo as anotações, né? Eu gosto bastante de anotar assim, ó, porque depois, se eu quero algo específico, eu posso voltar e ler com mais calma. E aí, aqui dentro também, além desses cuidados, e o interessante da abordagem Pickler é que elas vão trazer, né, toda essa, uma parte de reflexão da importância desse cuidado, o que acontece quando a criança, quando o bebê está sendo cuidado. E aí, essa palavra que eu usei aqui, o manejo, elas vão trazer em detalhes, né? Em detalhes, tanto que existe todo um estudo dentro da abordagem Pickler de como você trocar um bebê. Elas estudam isso com profundidade, o que acontece, como que o adulto, né, o cuidador, ele pode estar fazendo essa troca de fralda de uma maneira em que a criança, em que o bebê não se sinta invadido, que ele se sinta acolhido, confortável e que assim ele se desenvolva. Esse é um ponto muito forte da nossa rotina, do nosso cotidiano com as crianças, que você pode oferecer isso através de um momento de cuidado, tá? E aí, ó, vai ter sobre autonomia e dependência e ou dependência, né? Então, como que a gente pode ajudar essa criança, esse bebê, essa criança, porque o bebê vai tendo pequenos avanços de autonomia, né? Ao passar das semanas, né, os bebês vai ser ao passar das semanas. Talvez em um dia ele precise do seu auxílio, né, para se virar, por exemplo. Às vezes ele precisa, ele está no chão, ele precisa do auxílio para alcançar algum objeto que ele não está alcançando. No outro dia, e às vezes é assim mesmo, né? No outro dia ele já consegue alcançar. Ele adquiriu esse movimento do braço, esse movimento de rotação, que ele já dá conta de segurar o objeto, então ele já não precisa mais do adulto, se o objeto estiver a uma determinada distância para ele pegar e poder brincar, né? E assim vai indo, né? E a gente vai acompanhando e vai auxiliando essa criança, esse bebê, para adquirir, né, autonomia no seu dia a dia. Aí, eu separei, apesar da gente estar falando de cuidados e autonomia, mas isso aqui tem tudo a ver, dentro desse livro tem um capítulo sobre as atividades dirigidas, tá? Tá bem lá no final, se você tem o livro, ó, e quiser retomar, tá mais para o final. E é muito interessante o que elas vão falar das atividades dirigidas. Eu não vou contar o que vou deixar vocês curiosos, mas porque isso tem tudo a ver com autonomia também, né? E com os cuidados, e o que a abordagem Pickler enxerga por atividade dirigida, como faz ou não faz, como proceder nesses casos e como que isso pode impactar na autonomia das crianças, tá? Então, vale muito a pena, se você quiser também aprofundar, e aquilo que eu falei, essa obra aqui, esse livro, ele vai citar mais as crianças menores, então bebês até 3 anos, digamos assim. Mas se você é professora dos grupos de 3 a 6 anos, isso também não quer dizer que você vai ficar para sempre desses grupos, né? Pode acontecer tanta coisa, talvez esse ano você trabalha 10 anos, e daqui a pouco você precisa mudar. Mesmo assim, eu acho que vale a pena para você entender toda essa questão da autonomia, principalmente, né? E até mesmo esses cuidados, como eu dei exemplos aqui, as crianças maiores, nos anos finais da educação infantil, também precisam, né? Às vezes a gente esquece disso, acho que eles já são adultos e vão dar conta de tudo, né? E se você tem conhecimento, você sabe sobre isso, fica muito mais fácil de você, inclusive, acompanhar e permitir que essas crianças adquiram essa autonomia, ok? Meu Deus, hoje a minha aula tá extensa, mas eu sabia que essa aqui ia demorar mais, então você já pode dar um like aí, se você tá gostando, viu? Deixa eu dar uma olhadinha no microfone, se eu não bati aqui. Agora, para os bebês, né? Então, eu indiquei uma obra para os grupos de 3 a 6 anos, tá? Agora eu quero indicar para os bebês. E aqui tá bebês, mas se você é prof de 1 a 2 anos, aqui também vai ter capítulos que vão ajudar você, que é professora dos grupos de 1 a 2 anos e de 2 a 3. Porque é nesse livro aqui, que acho que faz 3 semanas, se eu não me engano, eu mostrei esse livro, que eu usei ele para fazer uma aula sobre os jogos de coleções. E aí os jogos de coleções também acontecem com grupos de até 3 anos, de 2 a 3. Então, ó, é aqui, esse livro também vai te ajudar. Mas se você é professora de bebês e quer uma obra para você se aprofundar, para você ter mais conhecimento, essa daqui, tá? As Origens do Brincar Livre, que também é da abordagem Pickler, tá?
Então, aqui dentro vai falar muito dos bebês, do desenvolvimento dos bebês, e vai trazer alguns, olha só, aqui ó, que eu separei, o brincar no primeiro ano, por exemplo. Olha que interessante. Né? Esse capítulo aqui vai falar do brincar no primeiro ano. Como que é essa brincadeira do bebê no primeiro ano? Você sabe, prof? Eu sempre falo sobre as fases, né? A fase do as fases do desenvolvimento, a fase do brincar, então. Aqui você encontra, né? Ó, das coleções, né? Opa, bati no microfone. Das coleções. Essa aqui é um capítulo que vai falar das coleções, que inclusive vai te ajudar se você é prof dos grupos de até 3 anos, tá? Então, esse livro, As Origens do Brincar Livre, capinha marronzinha, tá? Eu acho que é essa edição ainda que tá valendo. Para quem é professora dos bebês, quer se aprofundar, quer conhecer mais, quer saber como os bebês brincam, aqui, inclusive, elas vão dar, vai ter dicas dos materiais que você pode oferecer, qual é o primeiro objeto que a gente oferece para um bebê, que forma que a gente oferece, enfim. É um livro, assim, riquíssimo, tá? Que vai te ajudar muito, eu tenho certeza. Vamos para o próximo aqui. Jogos de construções. Se você me acompanha, você já viu eu indicando, né? Essa aqui é mais uma obra do Jardim Fabulinos, da Alejandra Dubovic e da Alejandra Cipitelli. E já indiquei, tem até aulas que eu fiz sobre os jogos de construções. É um livro onde, para você entender o que é esse jogo, ele se chama Construção e Construtividade, né? Fiquei falando de jogos de construções, mas esse é o título, Construção e Construtividade, e vai falar desse jogo, né? E assim como das linhas, né? O das linhas ele é muito parecido, né? O formato é o mesmo, tem ilustrações, ele é super bem dividido, tem exemplos de projetos que foram desenvolvidos a partir dos jogos de construções, tem esquemas mentais, assim, para você entender os materiais, enfim. É um livro completíssimo. Ele é para os grupos de 3 a 6 anos, porque esses jogos vão ser predominantes, então vão ser mais fortes nesses grupos finais, digamos assim, da educação infantil. É ali que as crianças vão ter esse interesse, né? Claro, se você é prof dos bebês, quer adquirir, aqui, por exemplo, tem alguns capítulos que elas vão falar sobre os materiais. Eu usei demais, inclusive nas aulas exclusivas minhas, eu me consultei aqui esse livro para criar alguns materiais, né, adaptar a nossa realidade, falando sobre os materiais, que é muito interessante, eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas ele é principalmente para esses grupos de 3 a 6 anos, porque é ali que nós vamos encontrar essa predominância, né, essa predileção pelos jogos de construções. Se você é prof desses grupos, você precisa dominar, né? Eu tenho falado muito isso cada vez mais, que você precisa entender o seu grupo, entender a partir de um desenvolvimento cognitivo, de um desenvolvimento biológico. Você precisa entender também a partir de um desenvolvimento social, que eu espero que uma criança de 1 a 2 anos me dê como resposta de comportamentos sociais. Eu não posso esperar que ela tem um tempo de permanência, de escuta, por exemplo, que ela vai me respeitar, digamos assim, de meia hora, que as crianças lá dos anos finais vão ter. Vai ser diferente com essa criança. Então, é preciso, prof, que você conheça, que você domine, né, como que é o comportamento dessas crianças do seu grupo. Porque quanto mais a gente entende isso, melhor a gente prepara os espaços, melhor a gente seleciona os materiais, melhor a gente corrige as crianças, a gente ajuda elas a se adequarem, a evoluírem, né, porque é isso que a gente quer, que as crianças se desenvolvam e aprendam, não é verdade? Tenho certeza que você quer isso também. Então, para isso, ó, precisa estudar, tá? Esse é um livro maravilhoso. Olha aqui, quantas anotações também eu tenho. Porque eu sou muito fã desse livro, tá? Muito bem. E aí, vamos para o próximo tema. Tá gostando? Dá like. Registros. Bora lá para os registros. Também fiquei muito na dúvida, porque eu tenho alguns livros que tratam sobre os registros. Tenho outros livros que têm capítulos sobre os registros. E aí eu fiquei bem na dúvida de qual eu trazia. E resolvi trazer esse aqui. Eu já mostrei esse livro em outra aula que eu fiz, aberta, sobre registro, né? Mas eu falei, eu vou levar esse daqui. Esse livro aqui é da professora Maria Alice Proença, tá? Capinha verde. Ela tem vários livros que, inclusive, vai ter um designer parecido, que ela vai tratar de outros temas, mas o do registro é da capinha verde, tá?
o registro e a documentação pedagógica, entre o real e o ideal, o possível. Eu adoro essa segunda parte, né, esse subtítulo que ela colocou, porque é muito aquilo que talvez a gente quer escutar, né? Entre o ideal e o real, o possível. Então, pensando em registro, pensando em documentação pedagógica, existe algo que é o possível. O que é possível, né? Quando eu falei, o primeiro tema aqui que eu falei sobre natureza, e que daí eu já imaginei que algumas de vocês não têm esses espaços verdes, as áreas verdes, eu dei algumas sugestões. Então, entre o ideal, entre o real e o ideal, né? O real é que tenha uma área verde, o ideal é que tenha um jardim bem amplo, árvores com sombra, mas eu não tenho nada disso. Né? E o que eu posso fazer? Eu posso fazer o possível que está ao meu alcance, que foi aquelas estratégias que eu trouxe para vocês, e talvez você tenha até outras ideias. Né? Eu tive alunas que levaram um aquário para a sala. E os peixinhos, né, não era nem só um, era mais de um peixinho, ela tinha um aquário, ela me contou, e ela deixou lá na sala. Então, as crianças estão tendo contato com um ser vivo, né, que não é um ser humano. E isso é muito interessante. Então, assim, talvez você tenha outras estratégias. E esse livro, claro, ela vai tratar de toda a questão do registro e da documentação pedagógica. Inclusive, ó, esse livro aqui está sendo base também para a elaboração do curso sobre registro que eu estou fazendo. Se você tem interesse, não perca essa semana de formação, porque na quinta-feira eu vou contar algo sobre o curso de registro bem interessante, que talvez algumas pessoas vão ganhar o curso de registro. Ó, só um spoiler aí que não era nem ter falado, né? Mas esse livro, gente, mesmo eu quero que você compre o curso, que você entre no meu curso de registro, você não vai precisar comprar, tá? Que você entre no meu curso de registro, porque eu vou mastigar ele e vou trazer algo que te ajude muito a de fato efetivar essa etapa do processo pedagógico, mas mesmo assim, a Profidai indica muito que você tenha, tá? Essa obra aqui ajuda demais, ela é uma referência incrível, porque além da prof, como sempre eu falei, eu gosto muito, eu presto muita atenção nos livros, se tem essa estratégia, sabe? Eu sei que alguns livros, sim, são teóricos, eles vão trazer muitas referências teóricas, mas quando um livro contextualiza, ele traz exemplos, né, que aconteceram, fica muito mais fácil e muito mais possível da gente aplicar. E aí a professora Maria Alice faz isso aqui, em várias situações. E o interessante é que ela traz a história dela enquanto coordenadora, né, enquanto alguém que acompanhou várias professoras, e ela vai trazendo vários relatos, tá? Vários relatos de relatos e registros. Começa aqui na página 147. Eu até deixei marcado aqui, ó. Os registros das educadoras, o desenvolvimento pessoal, profissional e a construção dos projetos interdisciplinares na educação infantil. E aí aqui ela começa nessa parte trazendo vários relatos de diferentes registros. Isso que é o mais interessante, né? Então a professora fez um registro por tópicos, a professora fez um registro em texto, fez um registro de uma atividade específica, fez um registro de todo o período que ela ficou com as crianças, fez um registro de um projeto, entende? Então, assim, são muitas variáveis, ela vai trazendo de uma maneira muito agradável, e aí super indico, tá? Esse livro. O registro e a documentação pedagógica entre o real e o ideal, o possível. Muito bem, registros, e agora vamos para o último tema. O último tema é materiais, tá? Materiais, eu também trouxe um livro muito especial, que talvez você já conhece, que é esse livro aqui, Brincando com Brinquedos Não Brinquedos. São 4 autores, né, professores, a Ana Carolina Ferreira, a Camila Daniel, a Georgia de Almeida Malavolta e o Marcelo Oliveira da Silva. Eu também já indiquei esse livro em outras aulas, né, tem posts. É um livro muito interessante que vai falar principalmente dos materiais não estruturados ou materiais de largo alcance, talvez você conheça dessa maneira, e eles trazem toda essa reflexão e como que a gente pode usar essa gama de materiais na educação infantil, a importância que tem, os benefícios que esses materiais têm para a educação infantil. Olha só, até fiz várias anotações, mas, por exemplo, aqui ó, nesse capítulo 4, na pré-escola, né? Então, por exemplo, tem um capítulo que vai falar desse grupo da pré-escola, que seriam os grupos finais, de 4 a 6 anos, né? Que materiais que a gente leva para essas crianças, né? Como que a gente pode levar os materiais? E aqui vai falar
partes soltas, né? É um conceito de se eu não me engano, um arquiteto, que vai falar das partes soltas e como que você pode oferecer e por que oferecer, por exemplo, dessa maneira para o grupo da pré-escola. E assim vai indo, vai falar da disposição estética, combinações de materiais, né? Enfim, tem vários exemplos aqui dentro do livro que partem dos materiais. Então, eles vão desenvolvendo os jogos, né? E como que as crianças exploram, mas sempre partindo dos materiais. Acho incrível para a gente ter repertório, ter conhecimento, né? Saber por que a gente está oferecendo. E indico demais também. Mesmo que você seja minha aluna, mesmo que você será minha aluna, né? Dia 3 eu vou abrir as inscrições para o programa, eu quero que você entre. Vale a pena você, além de entrar na formação, você ter acesso também a um repertório teórico que faça sentido. Inclusive, falando em materiais, olha só, terminamos, eram esses temas, meu Deus do céu, eu gosto, né? 45 minutos de aula. Falando sobre materiais, amanhã na aula 1, né, amanhã às 8 horas da noite, espero vocês na aula 1, eu vou falar muito sobre materiais, tá? Então, se você tem dúvidas, não sabe o que oferecer, enfim, várias outras coisas que envolvem a temática dos materiais, é amanhã que a gente vai falar. Eu quero que você participe, venha preparada, né? Separe o teu caderno, água para você anotar, né? De preferência, eu sei que muitas de vocês são mães, as crianças estão em casa, mas você conseguir ver essa aula sozinha, com calma, melhor ainda, com certeza você vai conseguir absorver mais, tá? E você vai se aprofundar, tá? Todas essas temáticas que eu falei aqui, eu acho que nenhuma vai escapar, que eu me lembre, assim, das aulas, né? Das 3 aulas dessa semana. Eu vou mostrar elas dentro dos espaços. Como que elas acontecem a partir de um espaço atrativo e intencional, tá? E aí eu quero que você aproveite todo esse conteúdo que eu estou oferecendo, que é de graça, e depois, dia 3, né? Se você quiser continuar estudando, quiser estar dentro de uma comunidade de professoras que querem de fato levar essa prática, querem se sentir bem, ir para a escola e saber o que está fazendo, não ficar perdida, saber como lidar com as situações de conflitos entre as crianças, enfim, tanta coisa que a gente aborda. Eu quero te convidar para ser minha aluna, então, no programa Prática dos Espaços Estéticos, que vai abrir as inscrições só dia 3, tá? Mas para isso você precisa participar da formação gratuita, porque daí você vai entendendo o que é, se faz sentido para você, se de fato você quer dar esse passo a mais. Não quero ninguém que não esteja comprometida, que de fato não queira levar uma mudança para si, para as crianças e para a comunidade escolar. Ok? Então, gente, ó, até amanhã, às 8 horas, já bota o relógio aí para despertar, não esquece, e porque tem um detalhe importante, tá? Essas aulas não ficam disponíveis, tá? Então, eu quero que você se programe para assistir, porque as aulas da formação gratuita não ficam disponíveis aqui no YouTube, tá bom? Um beijo e até amanhã, espero vocês. Tchau, tchau.